E aí, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje da série Grandes Partidas, analisaremos uma partida do incrível Magnus Carlsen contra o não menos incrível Anand. Isso mesmo! Bom, pessoal, essa aqui foi uma partida ocorrida entre esses dois grandes jogadores no torneio Gashimov Memorial, tá? Que ocorreu nesse ano de 2019. Essa partida aconteceu na segunda rodada do torneio, tá? Que, para quem não sabe, o Magnus Carlsen nesse torneio teve uma performance, um desempenho de rating de aproximadamente 3.000 de rating, tá? Então, isso é um número bastante incrível, tá? Mesmo para esses jogadores tão elitizados. Bom, então, sem mais delongas, vamos ver essa partida tão interessante e o que aconteceu entre Magnus Carlsen e Anand agora. Bom, pessoal, então de brancas estava aqui o Magnus Carlsen e de negras estava o Anand, tá? Então o Magnus Carlsen aqui saiu jogando com D4, o Anand respondeu com cavalo F6, seguiu C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3 e bispo E7. Bom, então aqui o Anand está jogando um gambito da dama recusado, né? Que é uma posição bastante comum. Ele seguiu com a opção de bispo E7 aqui. E nessa posição, o Magnus Carlsen seguiu com um bispo F4. Então, passando o bispo de C1 já para fora da cadeia de peões, ele tem a intenção aqui de jogar E3, né? E o bispo já fica desenvolvido aqui. Então, o Anand aqui seguiu com roque. O Magnus jogou E3 e seguiu C5. Então, as pretas aqui já querem criar alguma tensão no centro. É um lance bastante comum, tá? Nesse tipo de posição, tentar criar essa tensão aqui no ponto de D4 e C4. Então aqui o Magnus fez peão por e seguiu bispo por C5. Bom, o Magnus aqui seguiu com dama C2, que é uma jogada também bastante comum. É a casa da dama, tá? Nesse tipo de posição. Aqui o Anand seguiu com cavalo C6, então desenvolvendo uma peça e criando alguns teminhas de salto aqui que talvez possam incomodar um pouco as brancas, como cavalo B4. Então, preventivamente, o Magnus aqui seguiu com A3, então assim impedindo esses saltos, né? E o Anand aqui seguiu com dama A5, colocando a dama nessa cravada aqui do cavalo. E as brancas aqui não disponibilizam da jogada B4, tá? Que seria um garfo. Opa! Que seria um garfo na dama e no bispo, devido a um tema tático aqui, tá? Por exemplo, se jogar B4, as pretas aqui podem tomar esse peão de cavalo ou de bispo, tá? E as brancas não podem retomar, porque estaria caindo a torre de A1. Então, nessa posição, o Magnus seguiu jogando com torre D1, tirando a torre desse tema, né, que estava existindo. E as pretas aqui seguiram com torre D8. E agora nós nos perguntamos, pode o Magnus aqui jogar com B4? Já que não existe mais o tema da torre que estava cravado anteriormente? Isso ainda não pode acontecer, tá? Porque se as brancas jogarem com B4 aqui, as pretas podem seguir com cavalo por B4 e depois de peão por B4, segue bispo por B4 e o cavalo de C3 está pregado. Então ele não pode sair. E o cavalo de C3 está sendo ameaçado aqui. Então as brancas teriam que seguir com alguma jogada do tipo torre C1, mas as pretas podem aumentar a pressão no ponto de C3 com o cavalo E4. Então, nessa posição, as pretas já têm boa vantagem, tá? Com isso, o Magnus aqui não jogou B4, e sim, ele jogou bispo E2, então desenvolvendo o bispo e preparando para fazer o roque curto. Então aqui nessa posição, o Anand jogou com o cavalo E4, tá? Então assim, aumentando aqui a pressão ainda jogando em cima do tema da cravada do cavalo de C3 e melhorando a posição do cavalo dele também. Então o Magnus aqui seguiu com C por D5, o Anand jogou cavalo por C3, depois de B por C3 seguiu E por D5. Então observe que as pretas ficaram com o peão isolado, porém as brancas também têm com a estrutura de peões bem debilitadas aqui. Então existe certa compensação e a posição aqui ela é equilibrada, tá? Nessa posição o Magnus seguiu com roque, então ele não defendeu o peão de A3
E o Anand aqui seguiu com H6. Agora, o que acontece se as pretas tomarem esse peão, simplesmente? Bom, aqui as brancas disponibilizam de uma jogada muito forte, tá? Caso isso aconteça, que é a jogada Torre A1. Atacando assim a dama, que tá sem saída. Então aqui as pretas ficam em total desvantagem. E realmente é uma jogada bastante ruim tomar esse peão de A3. Se tomar de bispo, segue a mesma jogada, tá? Torre A1. E agora as pretas têm problemas para tirar esse bispo daqui, porque ele tá pregado, né? E tá vindo dama B3, aumentando a pressão no bispo. Então, não é uma jogada boa tomar esse peão. Por isso que o Anand aqui seguiu com H6. Bom, como que o Magnus prosseguiu? Seguiu com A4. Então, agora sim, já protegendo esse peão, né, para não existir nenhum tema de perder esse peão mais para frente. As pretas jogaram aqui bispo D6, fazendo com isso a melhoria da posição do bispo e propondo a troca de bispos também. Porque o bispo estando em C5, ele estava tocando aqui num peão que estava totalmente defendido, né? Então o bispo estava tecnicamente não muito ativo, né? Então depois de bispo D6, o Magnus trocou os bispos e jogou com C4. Então assim, jogando em cima da cravada agora da torre de D6, que está numa posição um pouco instável, né? Pois ela está totalmente solta aqui. Então veio C4. O Anand aqui jogou bispo E6, que é uma jogada bastante lógica também. Ele desenvolve uma peça e, ao mesmo tempo, ele protege a ameaça do peão de D5 que estava ocorrendo, né? Então aqui o Magnus jogou com C5 e seguiu torre D8 e torre B1. Bom, então aqui o Magnus já está mostrando as ideias estratégicas dele, tá? Ele avançou o peão de C5, limitando assim o peão de B7 das pretas, que agora passa a ser uma debilidade, né? E ele começou a atacar na coluna B em cima dessa debilidade. Então, nessa posição, o Anand defendeu o peão de B7 com dama C7, que é uma jogada bastante lógica também. E o Magnus aqui jogou dama B2, seguindo ainda em cima do mesmo tema da debilidade da coluna B e do peão de B7. Bom, como o Anand defendeu essa posição? Ele jogou torre de A, B8, e o Magnus aqui melhorou a posição do cavalo com cavalo D4, que é uma jogada bastante lógica também, melhorar a posição do cavalo. Ele começa a ter algumas ameaças de cavalo B5 e cavalo D6 em algum momento, tá? E o Anand aqui seguiu com cavalo por D4, porque ele não ia conseguir lidar com essas ameaças todas, as ameaças de cavalo das brancas, né? O Magnus aqui retomou de dama, que eu achei uma ideia interessante, porque ele mantém ainda a debilidade no peão de D5, tá? Se ele retomasse de peão nessa posição, ele fixaria o peão dele, mas ao mesmo tempo ele não conseguiria atacar essa debilidade de forma tão direta, tá? Então eu achei uma ideia criativa, interessante. Dama por D4. O Anand aqui seguiu com B6, que é uma ideia bastante lógica também. Ele está tentando se livrar aqui da debilidade do peão de B7. Seguiu C por B6 e torre por B6. Bom, aqui o Magnus jogou H3, liberando assim uma casa de fuga para o rei, para não sofrer nenhum tema de mate na última fileira, né? É uma ideia bastante lógica e profilática também. Aqui as pretas seguiram com torre C8, então controlando agora a coluna C. Bom, a posição aqui é uma posição equilibrada, tá? Existe tensão, claro. As pretas têm um peão isolado, e isso pode ser um problema a longo prazo. E as brancas aqui seguiram com torre de F, D1. Então, aumentando aqui a tensão no peão de D5, podem surgir temas com bispo F3, aumentando a pressão ainda mais nesse peão, né? O Anand aqui jogou dama C3, então ele está querendo trocar as damas. O Magnus trocou e jogou aqui A5. Então, observa que esse peão das brancas, ele tá ficando em postos avançado logo em seguida, né? E agora o peão de A7 pode começar a ser uma debilidade mais grave nessa posição.
Então aqui o Anand trocou as torres e jogou torre C5, tocando assim o peão de A5. Talvez não tenha sido uma jogada tão precisa, tá? Porque aqui o Magnus jogou com A6 e agora ele tá ameaçando jogar torre B7 e tomar o peão de A7. O Anand aqui jogou G6, então assim abrindo uma casinha de fuga para o rei. E seguiu aqui torre B7, com ameaça claríssima e direta ao peão de A7. Bom, o Anand aqui jogou torre C1, cheque, seguiu rei H7 e torre C2. Então o Anand tocou no bispo de E2, e na medida que o bispo sai, o peão de F2 fica fragilizado também. Então o Magnus aqui jogou bispo B5, e o Anand aqui não tomou o peão de F2, tá? Embora as brancas já tenham vantagem nessa posição, ele tentou jogar de outra forma, tá? E ele escolheu a ideia de jogar com torre B2, que talvez não tenha sido uma ideia muito feliz. O Magnus aqui jogou com rei G3, assim então defendendo o peão de F2 o mais rápido que ele pode. Seguiu aqui bispo C8 e torre B8. Então agora o bispo de C8 está cravado. O Magnus vai tomar esse bispo. Evidente que o Anand também está apertando aqui o bispo de B5. Então o Anand aqui jogou rei G7 para poder assim se livrar desse bispo aqui, né? Caso o Magnus não tome. E as pretas agora estão ameaçando aqui bispo por A6. Então o Magnus aqui tomou o bispo, ocorreu a troca e torre C7. E agora fica claro como o peão de A7 é uma debilidade grave e não tem como sustentar esse peão. Seguiu aqui torre A5 e torre por B7. Bom, agora o Magnus tem um peão a mais, né? Passado. E, claro, esse final exige técnica ainda, tá? Mas é um final ganho para as brancas. Então aqui o Anand jogou rei F6, tentando ativar a posição do rei, né? Seguiu aqui torre A8, torre A3, rei H2, H5. Então o Anand está tentando expandir um pouquinho aqui os peões, né? O Magnus jogou A7 e aqui seguiu torre A2, tocando aqui no peão de F2. Mas aqui é que entra o problema. Quando as brancas têm esse peão em A7 tão avançado, as pretas têm que cuidar com as saídas do rei, tá? Porque a torre pode sair com cheque e promover o peão em seguida. Isso é um tema bem recorrente nesse tipo de finais, tá? Quando tu tá com o peão bem avançado. E outra observação é que a torre preta, ela tá cravada aqui na coluna A. Por quê? Porque as pretas não podem tomar aqui o peão de F2, mesmo que você tenha ameaçado isso agora, né? Porque assim que joga a torre por F2, as brancas podem simplesmente tirar a torre de trás da frente do peão e promover no próximo. E essa ideia é bem perigosa, tá? E é isso que faz com que esse final esteja ganho para as brancas. Então aqui o Magnus jogou H4, seguiu rei F5, F3, torre A1, G3, e nessa posição, pessoal, o Anand abandonou. Embora seja um final absolutamente ganho, tá? Exige certa técnica para ganhar esse final, porque o plano aqui é bem simples, tá, para as brancas. Embora seja difícil a gente ver esse plano muitas vezes. O rei branco, ele tá totalmente livre para andar pelo tabuleiro. Então a ideia das brancas é trazer o rei e tentar tomar esse peão aqui. A partir do ponto que as brancas tomam esse peão, elas conseguem assim criar outro peão passado e criar duas debilidades. E as pretas não vão conseguir sustentar isso, tá? Tendo em vista que o rei das pretas nunca pode sair da coluna F, porque se ele vier para a coluna E, sempre volta os temas recorrentes de cheque de torre e promoção do peão. Então, foi uma partida muito interessante. O Magnus começou a segunda rodada desse torneio já ganhando do Anand, tá? Que é um jogador extremamente forte, como vocês sabem. Então aqui o Magnus Carlsen já ganhou a segunda rodada do torneio. Já começou a ir para a ponta do torneio, né? Que é um torneio realmente muito difícil, mas que vocês vão ver no transcorrer de próximos vídeos que eu vou trazer sobre esse torneio, o brilhantismo do Magnus Carlsen nesse evento. Bom, pessoal, se tu gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí embaixo, que é bem rápido e fácil.
e até os próximos vídeos, pessoal. Valeu!